Período do grande expediente, o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, a usar do tempo regimental de 15 minutos e 25 segundos. Com a palavra, deputado. Obrigado, deputada Janete Capiberibe. Quero cumprimentar a todos os ilustres pares aqui presentes. Quero dizer, presidenta, que nesta tarde ocupo a tribuna deste plenário para, mais uma vez, num momento de crise no nosso país, na vida nacional. Desde que cheguei aqui, eleito em 2002 por Minas Gerais, o Brasil viveu tempos de desenvolvimento e inclusão social. Isto fez com que todas as dificuldades fossem enfrentadas com maior coesão nacional, isso nos governos Lula e Dilma. Agora, senhora presidente, nós vivemos mais um momento crítico na vida nacional. Assistimos a um colapso no país. Estamos vivendo um momento surreal para um país rico e desenvolvido como o nosso. As ruas do Brasil revelam essa situação caótica de falta de abastecimento. Tudo isso porque o governo central está totalmente desconectado com a vida da maioria do povo brasileiro. A política econômica implementada por este governo golpista não foi aprovada nas urnas. Assim, senhora presidente, o que temos é um aprofundamento da crise de representação política em nosso país. Senhora presidente, senhores e senhoras parlamentares, pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais e pelos meios de comunicação da Câmara dos Deputados. Ao longo destes anos, no Parlamento brasileiro, busquei realizar um trabalho que representasse os interesses daqueles que me elegeram, notadamente dos interesses de Minas Gerais e, obviamente, cuidando de temas nacionais que interessassem ao povo brasileiro. É sempre um desafio e uma grande responsabilidade a representação política, porque você passa a ser a função que ocupa. Eu diria que a sinergia de esforços e de objetivos nos governos Lula e Dilma impulsionaram o meu trabalho na luta por fazer de Minas Gerais um lugar de mais oportunidades para o seu povo e para a sua gente. Poderia citar vários exemplos, mas fico apenas em um que, na minha opinião, senhora presidente, é o que garante mais oportunidade no território das Alterosas. A ampliação da rede federal de ensino técnico e superior, materializado na ampliação das universidades e na criação e implementação dos institutos federais de ensino em Minas Gerais, contribuíram para que tenhamos um Estado mais justo, mais forte, mais atuante. Agora, nobre presidente, nesta última quadra da vida nacional, precisamente em 2015, me licenciei do mandato de deputado federal para estar mais próximo ainda de Minas Gerais, cuidando do nosso Estado, ao receber o convite do governador Fernando Pimentel para ser seu secretário de governo. Aqui, nobres pares, senhoras e senhores que nos acompanham, gostaria de salientar em qual cenário o governo Pimentel fez as suas escolhas. E aí é preciso rememorar o cenário externo e interno em que nos encontrávamos. É claro que a assunção do governador Fernando Pimentel ao Palácio da Liberdade levou consigo muitos sonhos e esperanças. Esperança, senhora presidente, de um governo que esteja sintonizado com os mineiros e mineiras, fazendo assim escolhas que realmente interessassem à nossa gente. O lema, ouvir para governar, dos fóruns regionais de governo, expressou bem aquilo que Fernando Pimentel quis para o seu governo, ou seja, que a participação popular nos processos de decisão da administração pública
não fossem eventos isolados, mas sim um método de gestão. Assim, seguiríamos a velha máxima de Guimarães Rosa, quando em seu livro O Grande Sertão Veredas, nos diz que Minas são muitas. Compreender a diversidade e a pluralidade do nosso estado é agir a partir dela, e agir a partir delas é condição essencial para fazer as escolhas certas. Contudo, senhora presidente, nobres pares, vivemos nestes 3 anos e 3 meses em que estive servindo os mineiros e mineiras, ao lado deste grande mineiro de Belo Horizonte, Fernando Pimentel. Do ponto de vista externo, uma tempestade perfeita, com a crise na economia e na política, levando à deposição de uma presidente legitimamente eleita, encerrando um ciclo de cooperação entre a União e o ente federado que é governado por Fernando Pimentel. Do ponto de vista interno, descobrimos o que não só de nós, à época, os partidos de oposição, mas de todos os mineiros e mineiras era sonegado: a real situação das finanças públicas do nosso Estado, fruto, senhora presidente, das escolhas equivocadas do governo Aécio e Anastasia. Essa dupla dinâmica que conseguiu vender para os mineiros que o tão propagandeado choque de gestão havia resolvido o problema estrutural das finanças do nosso Estado. No entanto, o que vimos foram escolhas equivocadas, cujos resultados sentimos agora. Eles, senhora presidenta, nos seus 12 anos de gestão, triplicaram a folha de pagamento do Estado, saindo de 9 bilhões de reais em 2004 para, em 10 anos depois, deixarem o Estado com uma folha de pessoal com mais de 30 bilhões de reais. É necessário dizer que, apesar desse inchaço da máquina nas gestões do PSDB em Minas Gerais, não se deu passos concretos para o pagamento do piso nacional do magistério, e muito menos a elevação do salário das forças de segurança em Minas Gerais. O tão falado aumento concedido pelo governo passado foi suportado em 2/3 pelo governo Pimentel, ou seja, assumiu o governador Fernando Pimentel um acréscimo em 2015 de mais de 4 bilhões de reais anuais à folha de pagamento do Estado. Segunda questão, aumentar o endividamento do Estado. Terceira, não participaram do programa de redução das tarifas de energia elétrica, o que fez com que a estatal mineira, a CEMIG, visse 3 usinas do seu parque de geração de energia elétrica irem para as mãos dos chineses. Senhora presidente, eminentes pares, poderia aqui elencar uma série de escolhas erradas, equivocadas, que a gestão Aécio e Anastasia fizeram ao longo dos seus 12 anos de governo. Como exemplo inconteste da desastrosa gestão tucana em Minas Gerais, foi o déficit realizado em 2014, com mais de 2 bilhões de reais. É preciso notar que o orçamento enviado em 2014 para o exercício financeiro de 2015 mostrava um Estado com as contas equilibradas, despesas e receitas. No entanto, o que resultou aprovado em em abril de 2015, foi o que, de fato, estava, naquele momento, desmascarado. Havia-se, então, naquela peça de ficção orçamentária, enviada em 14 para 2015, havia ali uma superestimativa de receita e uma subestimativa de despesa. Mais uma vez, mentiram para o povo mineiro. E então,
a LMG, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aprovou um orçamento onde se identificou um déficit naquele ano de 7 bilhões de reais. Assim, senhora presidenta, fazer um governo e fazer as escolhas do governo num cenário de crise e recessão faz com que as escolhas precisem ser mais acertadas, mais diagnosticadas, mais sintonizadas com aquilo que o povo das mais diversas regiões de Minas Gerais deseja. Por isso o governador determinou os fóruns regionais de governo, para dialogar, para colocar as prioridades em sintonia com aquilo que pensa, sonha e deseja o povo de Minas Gerais. Essencialmente, senhora presidenta, a grande questão que está colocada para nós neste momento foram as escolhas corretas feitas pelo governador Fernando Pimentel. Escolhas que significam pequenas entregas que mudam e muito a vida de mineiros e mineiras nas mais diversas regiões do nosso estado. Poderia citar, por exemplo, a duplicação, a melhoria na ponte do Rio do Peixe entre o município de São Bento Abade e o município de Três Corações. Uma obra de pouco mais de 3 milhões de reais que tem salvado vidas. A entrega de viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, de equipamentos para a saúde, para a educação no nosso estado. Mas eu poderia dizer, senhora presidente, agora, senhor presidente, do aumento médio de mais de 46% do piso do magistério. Demos passos concretos na perspectiva de garantir esse direito que é por nós reconhecido, porque significa melhor qualidade de vida para o nosso povo e para a nossa gente, porque significa mais oportunidade para as pessoas. Nós descongelamos a carreira dos professores em Minas Gerais. Outra decisão do governador Fernando Pimentel foi nós termos arcado com os custos do aumento do salário das forças de segurança. Sabe qual é o resultado, senhor presidente José Geraldo? É que nós temos em Minas Gerais hoje, com todo este cenário de crise, uma redução de todos os índices de criminalidade, graças ao serviço das forças de segurança, da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos agentes prisionais que se comprometeram na luta pelo combate da criminalidade, respondendo à valorização que o governador Fernando Pimentel lhes garantiu. Como quinta questão, é fundamental nós termos clareza, senhor presidente, que o governador Fernando Pimentel não aderiu ao programa draconiano de recuperação fiscal apresentado aos estados com o apoio do PSDB no Senado Federal e nessa Casa Legislativa. É bom dizer, senhor presidente, que o apoio e a adesão ao programa de recuperação fiscal, além de não resolver o problema das finanças públicas do nosso estado, significaria um congelamento das carreiras na área de segurança, na educação no nosso estado, significaria também a retirada de benefícios fiscais e tributários para diversos setores da economia mineira, mas significaria também, senhor presidente, nós termos que vender o grande patrimônio, o controle daquilo que é dos mineiros e das mineiras, a CEMIG, a Copasa e a Codemig. Nós dissemos não a este plano. Ao dizer não a este plano, nós aprofundamos o cerco que o governo central, que o governo federal tem feito às políticas desenvolvidas pelo governo Fernando Pimentel, que tem um sentido, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Nós não queremos precarizar ainda mais os serviços de saúde, de educação e de segurança pública no nosso estado. Agora o governo central, numa política equivocada de reajustes de preço na Petrobras. É bom dizer, senhor presidente, que a alíquota do diesel em Minas Gerais é a mesma desde o ano de 2012 ou 2013. Não houve reajuste dessas tarifas. Mas, no entanto, houve aumento do custo do diesel. Qual a razão? A política de preço da Petrobras, que tem um sentido, garantir renda para o mercado financeiro. Esta política não foi implementada no governo Lula, não foi implementada no governo
Dilma e está sendo implementada por este governo, e é importante dizer que este programa não foi aprovado pelo povo brasileiro. Aí, senhor presidente, dizem agora, nós vamos reduzir o ICMS dos estados, e esses ICMS sobre a gasolina, sobre o etanol e sobre o diesel. Todos nós temos uma compreensão de que as alíquotas sobre estes bens é uma alíquota elevada. Nós concordamos com isso. Agora é preciso pensar o sistema todo. A relação de alíquota do ICMS em Minas Gerais, senhor presidente, é de 4%, alíquota média em relação ao PIB. Eu quero dizer para o governo central, para o governo Temer, para todos os seus agentes políticos nesta casa e na esplanada dos ministérios. Não tem problema, nós topamos reduzir as alíquotas. Quero saber, aliás, eu quero que eles digam qual escola nós vamos fechar, qual hospital nós vamos fechar. Porque a conta, senhor presidente, é que nós precisamos garantir que não haja precarização do serviço público. E aí é preciso dizer qual serviço público nós vamos ter que cortar. A grande questão, senhor presidente, é que esta política de preço da Petrobras está totalmente desconectada com a maioria da vida do povo brasileiro. Nós precisamos fazer com que aquilo que é do povo brasileiro se reverta em renda, em rendimento e oportunidade de trabalho para o nosso povo e para a nossa gente. Nós, senhor presidente, desburocratizamos os processos de licenciamento ambiental e simplificamos os regimes especiais tributários. Atraímos mais investimentos para Minas Gerais, num cenário de crise nacional, razão pela qual Minas Gerais é um dos estados que mais gerou e gera empregos em nosso país. Nós, como aqui assinalei, discutindo com o governador Fernando Pimentel, topamos a redução de ICMS, mas é preciso que o governo central diga qual é o fundo que vai compensar as perdas, porque é bom dizer que nós em Minas Gerais temos mais de 100 bilhões de reais para receber dos fundos de compensação em razão das perdas da Lei Candir. Vão criar mais um fundo para que os estados continuem ainda buscando mais recursos, precarizando os serviços? Nós não admitimos isso, senhor presidente. Então, senhoras e senhores deputados, servidores presentes nessa sessão, retorno a esta casa com a certeza de continuar colaborando com as escolhas acertadas do governador Fernando Pimentel, que visa manter o Estado em funcionamento, sem precarizar serviços essenciais para o nosso povo, na saúde, na educação, na segurança pública, buscando sempre manter a economia ativa, gerando oportunidade e desenvolvimento, cuidando, como diz o nosso conterrâneo Rubem Alves, do jardim que é de todos, que se chama Minas Gerais. Um grande abraço, muito obrigado a todos por essa oportunidade.